Temos nessa noite a tribuna livre. Está inscrito para fazer o uso da mesma o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e fará uso da palavra a presidente do Grêmio Estudantil do campus de Farroupilha, Andressa Conterno Dalmagro. Boa tarde ao senhor presidente da Câmara, senhor Trevisan, a todos os vereadores, a vereadora e a todas as pessoas aqui presentes. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o contingenciamento que está nos afetando, o Instituto Federal e todas as universidades públicas, mas afetando também a sociedade de uma maneira geral. Bom, é contingenciamento porque é um bloqueio temporário de um valor. Ou seja, esse dinheiro, esse valor, ele existe, ele está lá, só que a gente não pode mexer nele, a gente não pode fazer uso dele. Se fosse um corte, seria algo permanente. A educação, no geral, ela já vem sofrendo muitos contingenciamentos e cortes ao longo dos últimos anos. Ou seja, isso não aconteceu só nesse governo, mas em outros. E é por isso também que a gente está nessa luta todos os dias. A nossa luta, o nosso movimento é algo apartidário. É somente em prol da educação. Bom, em 2015 para 2016, houve um grande corte. Depois, em 2017, um contingenciamento de 20%. Em 2018, um contingenciamento de 10% e agora mais esse de 30%. É 30% porque o orçamento ele é dividido em dois, em obrigatório e discricionário. O obrigatório ele não pode ser mexido e ele equivale a aproximadamente 83,9% do orçamento total. Já o discricionário, ele equivale a 16,1% e ele é responsável pelo custeio e investimento das instituições. Para o caso do orçamento discricionário do Instituto Federal, dos 61,8 milhões, foram bloqueados 18,5, o que corresponde a aproximadamente 30%. Só que esse valor ele depende de campus para campus e de universidade para universidade. No caso do campus Farroupilha, aqui da cidade, esse valor chega a quase 40%. Bom, uma das justificativas dadas pelo atual governo é que esse valor contingenciado seria repassado para o ensino básico. Contudo, ele se contradiz, pois, segundo a Lei 11.892, no mínimo 50% das vagas dos campos do IFRS devem ser destinadas para os cursos técnicos. E nesses cursos se encontram o ensino médio. E o ensino médio também faz parte do ensino básico. Mais uma prova, então, que o governo ele não tem palavra. Então, ele deixa a gente com uma incerteza. Ele disse que esse valor seria retornado, seria liberado em setembro. Contudo, a gente não tem certeza, a gente não tem garantia de nada. E mesmo suponhamos que esse valor seja liberado em setembro. Mas como esses campos, essas universidades vão dar continuidade nas suas atividades, no seu ensino de qualidade até setembro? A gente já vive num limite de orçamento. Por exemplo, o campus Farroupilha, ele está com o mesmo orçamento de 2011, mais ou menos 1,7 milhões. Só que atualmente a gente tem 5 vezes mais alunos. Há também uma promessa do governo de liberação de dinheiro para gastos básicos, como água, luz. Só que como fica a situação dos campos que têm criação de animais, como é o caso do campus Bento Gonçalves? Para eles também é essencial esse cuidado com os animais, a comida, a água para eles. Então também seria muito difícil para eles continuarem as atividades. A gente pode também fazer uma comparação, trazendo essas coisas mais para o nosso dia a dia, mais para perto da gente. Se a gente imaginar uma família que tem todos os seus gastos, seu orçamento bem contadinho, e ao final do mês eles não sobram nenhum saldo, o saldo deles é 0, está tudo bem contadinho. Mas, em um mês, os pais querem dar um presente para o seu filho, independente do motivo. Para isso, esses pais vão ter que contingenciar o gasto, o orçamento que seria disponibilizado para pagar um desses gastos. Ou seja, ele para de pagar e mais adiante ele devolve o dinheiro.
E digamos que os pais contingenciassem o dinheiro da comida do filho. Como seria? Esse exemplo ele cabe muito bem nos campos agrícolas, como citei anteriormente. Ainda, segundo a nossa emenda constitucional, número 95, aqui trata do teto dos gastos públicos, prevê que o orçamento disponível para uma instituição é equivalente ao orçamento, ao dinheiro que ela utilizou no ano anterior, este corrigido pela inflação. Então, caso esse contingenciamento de 30% seja liberado em setembro, a gente ainda corre o risco de não conseguir utilizar esse dinheiro até o prazo previsto. E se a gente não conseguir utilizar, esse dinheiro não utilizado não vai ser contabilizado para fazer essa reformulação do orçamento no ano seguinte. E aí sim vira um corte. Então a gente perderia esse dinheiro. Então, isso prova muito a nossa incerteza. A gente está numa situação difícil, e isso atinge a todos nós, porque os institutos federais e universidades, elas são responsáveis por grande parte da produção científica brasileira. Por exemplo, uma pesquisa do IFRS conquistou o primeiro lugar em ciência dos materiais na maior feira de ciências do mundo. Os institutos federais também colecionam conquistas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Pesquisar no ensino médio e impactar na ciência e na sociedade a um desenvolvimento sustentável é possível e já rendeu o prêmio Jovem Cientista, que é a principal premiação na área no Brasil. Além disso, falando mais especificamente aqui do Campus Farroupilha, esse ano iniciou um projeto de pré-incubadora e incubadora de negócios para o município de Farroupilha. Ele já tem 3 projetos que estão pré-incubados. Além disso, tem também a Ideia Lab, que é um ambiente maker e que, junto à incubadora, são os primeiros passos do Campus Farroupilha para um habitat de inovação para o município de Farroupilha. Ainda tem um dado que é bem interessante, que se a rede federal fosse um país, a gente estaria entre os melhores do mundo, quando o assunto é ciências, leitura e matemática. Ainda então, falando um pouco sobre como isso nos impacta, além da gente perder toda essa ciência que esses alunos produzem, a convivência. Dentro de um campus, a gente vê muito o lado também do outro. A gente para escutar o outro, a gente aprende muitas coisas. Isso também poderia tudo. E, como eu disse, a gente já vive num limite. E a gente não está contando também com imprevistos. Vai que estraga alguma coisa. Por exemplo, no início do ano teve um temporal que estragou o telhado da frente do nosso campus. Será que agora, com esse contingenciamento, a gente vai conseguir arrumar esse telhado? A gente teria que fazer reformas também nos nossos laboratórios de informática, que são essenciais para o curso técnico em informática e de outros também, que o campus oferece. Será que a gente vai conseguir fazer isso esse ano? Como vai ficar nosso ensino de qualidade, que é tão bom e que traz tantas coisas boas para a sociedade? E como eu disse, não somos só nós estudantes que estamos agora lá que vamos perder, mas são todos aqueles que desejam em algum momento entrar numa escola pública, numa universidade pública. Sem falar que ela é gratuita, mas ela paga com os impostos de todos nós. Então, todos nós, de alguma forma, estamos perdendo com esse contingenciamento. E ainda, então, falando do nosso movimento, como eu disse, a gente luta todo dia. É um movimento nacional dos estudantes, como vocês devem ter acompanhado. A gente continua na luta, a gente pede a ajuda de todos vocês, que abrange a nossa causa. E, então, reforçando, o nosso movimento é apartidário e pró-educação. Por isso, então, eu acho que todos aqui concordam, são a favor de uma educação. Porque se existe alguém contra a educação, eu garanto que ela não é a favor de nenhum país. Agradeço a atenção. Obrigado, Andressa, pela bela explanação. E eu acho que é importante, a gente ver pessoas tão novas lutando pela educação, e, na verdade, isso eu não digo que é um corte de gastos, é um corte de investimento. E, infelizmente, o que está acontecendo no Estado está pior do que isso até. Então, muito, muito obrigado pela presença, pela explanação.